Olá pessoal, o meu nome é Clarine e hoje eu vou falar de 5 livros que fizeram total diferença no meu processo de desenvolvimento pessoal e que eu espero de coração que ajude vocês também. O primeiro livro é esse aqui, do professor Pierre Luigi. Esse livro aqui ele é muito legal pelo seguinte, porque ele te ensina como que se estuda, como de fato a gente aprende, como que o nosso cérebro funciona. Então ele vai trazendo explicações comparando sempre o nosso cérebro a um computador, a uma máquina de computador. É muito interessante para você entender que às vezes não são tantas horas de leitura, tantas horas de estudo que vão fazer a diferença. E sim, o que vai fazer a diferença é a qualidade de como você estuda. É você estudar para aprender. É você ler para aprender, não você estudar para dizer que estudou. Né? Você lê para dizer que leu. Porque eu li tantos livros. Não, você lê para aprender aquele conteúdo. E no processo de desenvolvimento pessoal isso é fundamental. Não adianta você só ler, comprar os livros, ler, se você não internalizar esse conteúdo, se você não absorver essa informação. O segundo livro é Liberte Sua Personalidade, de Maxwell Maltz. Eu já li ele inteiro 4 vezes. Cada vez que você lê, você está diferente. Cada vez que você lê, você percebe o conteúdo de uma forma diferente. Então, você ter eles próximo para ir consultando ao longo do tempo faz muita diferença. Para esse vídeo aqui, vou resumir, vou trazer 3 pontos que eu achei muito interessante nesse livro. O primeiro ponto impactante desse livro, você atua e sente, não necessariamente de acordo com como as coisas são, mas de acordo com a imagem mental que você faz dessas coisas. O que isso significa? Que eu sinto as coisas, eu interpreto as coisas a partir do meu olhar, a partir do meu viés, do meu ponto de vista. E você entender isso, você perceber isso, faz total diferença, principalmente no quesito de relacionamento consigo e com as outras pessoas. O segundo ponto é a explicação de como funciona algo que ele chama aqui de servomecanismo. O servomecanismo, segundo o autor, ele funciona como se fosse um míssil teleguiado. Como que seria isso? Ele funciona de 2 formas. A primeira forma é quando você tem um alvo, um objeto ou uma resposta que você precisa alcançar, você sabe aonde você quer chegar, você tem um alvo, você tem um foco, mas você não sabe como chegar até lá. Então, o teu servomecanismo, ele vai te direcionar, ele sabe que você está aqui e que você quer chegar aqui, então ele vai te ajudar a construir esse caminho aqui, essa ligação. E a segunda forma é quando você não conhece a resposta. Você tem uma pergunta, mas você não conhece a resposta. Então você precisa construir um caminho para encontrar uma solução. Você precisa encontrar isso aqui. Né? Eu sei algo, tenho um problema, tenho uma dificuldade, mas eu não tenho a resposta, não tenho a solução. Então é outra forma que o nosso cérebro funciona. O que isso quer dizer? Que sempre você vai precisar saber o que você quer. Se dentro do teu desenvolvimento pessoal você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você assistiu o vídeo anterior que eu fiz sobre o que é desenvolvimento pessoal, você deve ter feito um mapa. Que eu peguei uma folha, dividi 4 partes, que era o desenvolvimento emocional, físico, social e espiritual. Se não assistiu o vídeo anterior, clica nesse botãozinho que vai estar aparecendo aqui em algum lugar e assista, é bem legal, que esse vídeo ele vai te trazer o mapa, que seria mais ou menos assim, você dá para o teu servomecanismo um objetivo, o que ele vai perseguir, o que ele vai procurar, o que ele vai querer resolver. O terceiro ponto, que é muito legal, é o entender que na sua vida, qualquer problema, qualquer situação que você esteja passando ou enfrentando, a chave para a solução é você. O terceiro livro, já tem muitas pessoas que leram, e já faz um bom tempo que eu li ele, é O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Esse livro é simplesmente disruptivo, ele é fantástico. No meu ponto de vista, os livros, eles são uma conversa, né, onde o autor vai conversando com você. E você precisa, às vezes, estar preparado para receber essa conversa, você precisa estar preparado para entrar nesse diálogo. Esse Mais Esperto que o Diabo é uma situação dessas, tá? Você precisa também estar preparado e você precisa estar aberto.
você precisa se dispor a entender e aprender. Ele começa com uma fala onde Napoleon Hill, ele situa o leitor do momento que ele está vivendo, o caminho pelo qual ele passou para chegar até aquele momento para escrever essa entrevista. E durante o diálogo, eles vão trazendo questões e elementos e situações sobre como funciona a humanidade, como a sociedade funciona. Então ele traz várias reflexões assim muito interessantes que vão te abrir a cabeça. O primeiro ponto, dentro da entrevista, né, quando ele começa a conversar com o diabo, ele fala sobre essa questão da alienação. O que é você estar alienado? Você estar alienado é você estar no piloto automático. Quando você entra numa rotina, num fluxo de fazer, de trabalhar, estudar, e todo dia a mesma coisa, sabe que você entra, eu trabalho porque tem que trabalhar, eu estudo porque tem que estudar, eu namoro porque tem que namorar, eu caso porque tem que casar, eu tenho filho porque tem que ter filho. Você entra nesse fluxo automático sem pensar conscientemente do porquê você faz isso, isso é alienação, tá? Você está só seguindo um senso comum e você não está determinando as coisas que você quer para sua vida. E quando você deixa de estar alienado, é quando você para e você faz isso que vocês estão fazendo aqui agora. Você vai se desenvolver, você vai fazer um desenvolvimento pessoal, você vai desenvolver algumas habilidades suas. Você já está tomando consciência de que você está num nível e você precisa ir para outro nível. Então, isso já é você saindo da alienação. Durante a entrevista de Napoleon Hill com o diabo fala de 9 hábitos comuns entre as pessoas pelos quais ele consegue alienar essas pessoas. Esses hábitos são, medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Esses são os 9 hábitos pelos quais ele consegue nos manipular. No decorrer da leitura, você vai entendendo como cada hábito aparece na tua vida. Você vai conseguindo perceber porque ele dá exemplos tão práticos, coisas tão do cotidiano da nossa vida mesmo, que você vai conseguindo entender e perceber, então isso é luxúria, isso é vingança, isso é vaidade, porque tem sentimentos e tem hábitos que são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Como eu já tinha feito o mapa, aquele do vídeo anterior, eu já sabia quais eram os pontos que eu precisava trabalhar e que eu precisava me desenvolver. Então, quando eu li o livro, O Mais Esperto que o Diabo, eu já tinha algumas coisas catalogadas que eu precisava melhorar. E quando você lê alguma coisa, quando você estuda algum material com objetivo, com intenção, você sabe o porquê, o que você está buscando, que resposta que tu está buscando aqui dentro, é muito mais fácil. A leitura fica melhor, os insights acontecem com mais facilidade. Por quê? Porque o teu cérebro já está buscando essas respostas. O quarto livro é esse aqui, Descubra Seus Pontos Fortes. Esse é um estudo feito pelo Don Clifton e o livro é publicado pelo Instituto Gallup. Esse Instituto Gallup é um instituto que trabalha com desenvolvimento humano. E quando você compra o livro, deixa eu ver se aparece aqui, quando você compra o livro, no finalzinho aqui, ele vem um código. Esse código você pode pôr no site do Instituto Gallup, ele traz o site aqui, e você faz um teste. É um teste bem legal, que leva em torno de uns 35 minutinhos. São 177 perguntas. Não são perguntas, são questões. Por exemplo, ele vai dar uma questão e vai pedir para você escolher entre uma característica e outra. Não tem certo e errado. E você tem 20 segundos para responder cada característica. Então, são 177 questões dessas que vão aparecendo para você e você vai responder a primeira coisa que vem à sua cabeça. Porque a primeira coisa que você responde é aquela tua característica. Você não racionaliza sobre isso, é o que você faz no impulso. É aquilo que é você. Então, é muito legal para fazer. No final desse teste, você vai receber no seu e-mail a informação de quais são os seus 5 talentos dominantes. E os meus 5 talentos dominantes eu anotei aqui na frente, ele tem um espaço para a gente poder anotar. Então, os meus são foco, analítico, significância, competição e disciplina. Que a partir disso aqui você consegue se entender e se perceber melhor. Feito aquele mapeamento, feita a busca, eu quero me conhecer, eu quero saber quais são as minhas características, quais são as minhas habilidades, quais são meus pontos fortes, qual é o meu potencial. Então esse livro ajuda muito nisso. De cada característica, o autor ele traz uma descrição de mais ou menos como funciona essa característica. Ele traz também ideias para ação.
Uma pessoa com essa característica, o que ela pode fazer profissionalmente? Como ela deve se relacionar? Que atividades ela deveria ocupar que seriam mais adequadas ao tipo de característica que ela tem? E também tem um negócio que é muito legal, como trabalhar com quem se destaca nessa área. É fantástico. Por exemplo, uma pessoa com uma característica dominante de analítica. A pessoa analítica, ela é uma pessoa que ela analisa tudo, aos detalhes. Então, quando alguém chega para ela com uma ideia, alguma coisa assim que, uau, sabe? Que você tem aquela ideia muito maravilhosa e você vai contar para alguém e a pessoa olha para você e diz, prove. E por que você acha que isso funciona? E como que isso funcionaria? Aí você vai falando, vai contando a tua ideia e você vai percebendo que a tua ideia não era tão legal assim, que não era tão brilhante assim. E você pode pensar, ai, mas essa pessoa é má. Só tá tentando fazer com que você perceba que essa ideia não é consistente o suficiente. Uma pessoa analítica, ela quer que você tenha consistência, ela quer que você tenha base, que você tenha firmeza, entende? Por isso que essa característica, às vezes, ela pode ser um pouco mal interpretada, mas também é uma questão de autoconhecimento da pessoa que tem essa característica, de saber qual é o limite. Então, hoje, eu sabendo quais são as minhas características, que é o foco, analítico, significância, competição e disciplina, eu consigo me perceber no ambiente de acordo com essas características e consigo identificar quais são os pontos delicados, quais são os pontos de confrontação, os pontos aonde alguém pode me magoar e onde eu posso magoar alguém. Por exemplo, durante a minha adolescência e juventude, e até no meu relacionamento, no meu casamento, eu tive várias situações onde as pessoas me falaram assim, amigos e até familiares, que me falaram assim, ai, Clarine, mas tu não tem coração. Tem uma pedra aí, não é um coração. Ah, isso aí é de gelo, não tem amor. Por que as pessoas me falavam isso? Eu sempre quando eu escutei isso, sempre dei risada, né? Sabe? Engraçadinho e tal, fazer minha piadinha e tal. Mas, no fundo, isso magoa. É uma coisa que machuca, porque ninguém quer ter um coração de pedra. Ninguém quer ser uma pessoa fria, rígida. Ninguém quer ser assim. Mas eu não entendia por que eu era, né? Eu era assim, eu não entendia o porquê. Quando eu descobri isso aqui e fui fazendo esse estudo, esse processo de autodesenvolvimento, eu fui me percebendo e fui entendendo o porquê eu era dessa forma, por que eu era tão incisiva, por que eu era tão analítica, por que eu era tão competitiva, porque é uma característica minha e tá tudo bem, não é ruim. Indiferente de quais são as características que aparecerem para você, no livro aqui são 34 características que ele traz, são 34 características, não existe característica boa ou ruim, existem as tuas características e existe a forma como você vai potencializar elas. Então eu entendi que eu tenho que prestar mais atenção e eu preciso desenvolver algumas outras características, como a empatia, como sensibilidade. Então eu tenho muito forte uma categoria de características e tenho muito fraca outras, então eu sei que essas aqui eu preciso desenvolver. Hoje eu já tenho a noção de quando eu tô passando do limite, ou nem sempre eu consigo pegar antes, né? Antes de ter falado algo que foi muito duro, algo que foi muito ríspido, mas imediatamente depois que eu falei, com esse conhecimento, eu já sei, eu já consigo me corrigir, já consigo pedir desculpas se for necessário, ou consigo me explicar melhor. Gente, eu tô aqui abrindo meu coração para vocês, falando tudo o que eu sinto, o que eu passei e o desenvolvimento que esses livros fizeram na minha vida. Então, por favor, fortalece aí dando um like, para o YouTube entender que esse conteúdo é interessante, que ele é importante para que ele possa chegar a mais pessoas. O quinto e último livro, não menos fantástico, não menos incrível, é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Esse livro é um manual. Ele tem, em cada tópico, em cada assunto, ele tem pontos para você anotar. Deixa eu achar um aqui para vocês verem. Ele tem pontos para você anotar as tuas reflexões, o que você está pensando, o que você está sentindo. Esse livro, ele não é para você se deleitar, não é uma leitura prazerosa e deliciosa. Ele é um livro bem prático, bem mão na massa e bem importante. É um livro que ele toca
lá dentro das tuas feridas. Ele mexe lá no fundinho, sabe daquelas coisas que você não quer muito olhar? Pois é, ele te faz olhar, se você quiser, é claro. Por isso que eu digo, sempre anote, registre tudo. Quando você for estudar, porque o desenvolvimento pessoal ele é estudo. Não tem como você fazer só lendo e assistindo vídeos e pesquisando sem botar a mão na massa e escrever. Por que escrever, Clarine? Porque quando você escreve, deixa eu pegar a minha Bic 4 cores aqui para falar para vocês, para mostrar. Quando você escreve, você materializa aquela informação que está dentro da tua cabeça. Quando você materializa essa informação, os teus olhos, o teu cérebro consegue enxergar e ele consegue raciocinar sobre isso e te ajudar a resolver essa questão. Por isso que esse livro traz os espaços para você preencher, que é para você colocar no papel e conseguir racionalizar sobre isso e conseguir resolver esses problemas. Ele é dividido em 7 capítulos, que é acorde, haja, autorresponsabilidade, foco, comunicação, questionamento e crença. Ele é uma evolução. Nesse primeiro momento do livro, ele traz essa reflexão para você olhar para a sua vida e pensar e perceber como que tá. Em que situação que eu tô hoje? Seja amorosa, conjugal, financeira, profissional, de convívio com a família, com os filhos, com o chefe, com o dinheiro, com tudo. Quando você vai fazer esse exercício, você vai colocar as coisas no papel, é sem julgamentos. Você não se julga, você apenas transfere e coloca as informações para você ver. No segundo momento, você vai para o tópico da autorresponsabilidade, que é o quê? É eu olhar a minha situação da vida, eu vou olhar lá para o papel, né? Eu vou olhar para o meu papel e vou ver que tudo está como está, tudo está da forma que está, porque eu fiz com que ficasse assim. Eu deixei com que chegasse a esse ponto. Eu permiti que isso acontecesse. Sejam elas coisas boas ou ruins. Ambas as coisas é você que define, é a tua vida, é a tua responsabilidade. Esse é um ponto muito importante, é um ponto assim de lucidez sem tamanho. É você entender que é a tua vida, é a tua responsabilidade. Você não pode terceirizar para outros algo que é teu compromisso, que é a sua vida. A semeadura é livre, mas a colheita é certa. São essas frases clichês que a gente sempre ouve por aí, né? Mas é muito real. E quando você passa por todo esse processo que eu tô mostrando para vocês aqui, né? Você passa por todo esse processo aqui e você chega aqui e você vê isso de novo escrito, você vai entender que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. O que isso significa, Clarine? Isso significa que você planta o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Tá me entendendo? Se hoje você colhe na sua vida doença, o que você plantou? Não foi saúde. Porque se eu estou plantando saúde, eu colho saúde. Agora, se eu estou plantando uma alimentação ruim, se eu estou plantando sedentarismo, se eu estou plantando estresse, o que eu vou colher é doença. Mas, se eu começar a plantar atividade física, uma alimentação saudável, se eu começar a plantar momentos de paz, momentos de lazer, se eu plantar amor, eu vou colher saúde, não tenha dúvidas, não existe outro jeito. Você vai plantar e você vai colher. E você vai colher aquilo que você plantar. Ah, mas eu tô jogada nas cordas e não planto nada. Então alguém vai plantar para você. E você vai ter que colher. Porque você não está escolhendo, você não está tendo autorresponsabilidade sobre a tua vida. Então, se você permite que alguém plante, você vai ter que colher aquilo que ela plantou. E você não tem escolha. Então, pessoal, esses foram os 5 livros incríveis que fizeram total diferença na minha vida, que estão ainda fazendo muita diferença no meu desenvolvimento pessoal e que eu fiz questão de trazer e compartilhar com vocês. Eu espero que, de coração, que eles ajudem, que vocês consigam aprender com eles tanto quanto eu aprendi, eu estou aprendendo e sigo aprendendo. Se vocês já leram algum desses livros, comenta aqui para mim. Se tiverem algum insight, qual é a ideia, vamos discutir, vamos trocando figurinhas, vamos se ajudando. Eu tô super afim de conversar sobre eles, que eu adoro.